Fala aí, turma do canal PC, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac. Nesse vídeo de hoje vou mostrar uma alternativa bem interessante de você criar um texto 3D sem utilizar literalmente a ferramenta 3D do Photoshop. É isso mesmo. E serve para você acrescentar em qualquer tipo de arte, em banner, qualquer tipo de arte, até mesmo em logotipo de esportes, por exemplo, que eu fiz um vídeo anteriormente mostrando como fazer um logotipo de esportes 3D e utilizei a ferramenta 3D do Photoshop. Porém, algumas pessoas não tinham uma placa de vídeo legal que suportasse esse recurso, e agora com essa técnica é possível criar o 3D. É possível criar o 3D mesmo sem a tecnologia 3D do Photoshop. Tudo manualmente personalizado. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo então aprender a criar essa técnica. Muito bem, turma, então na tela do meu computador vamos começar criando um novo documento. Você pode criar lá no menu Arquivo, Novo, do tamanho que você quiser. Eu vou criar aqui uma tela Full HD normal, 1920 por 1080 pixels aqui, ó. Se coloca aqui em cima, 1920 por 1080 aqui embaixo de altura. E pixels 72 de resolução já é o suficiente para imagens digitais. Então eu vou criar o meu documento. Abriu aqui numa janela separada que eu tô com duas telas, mas só vou clicar e arrastar aqui, beleza, fixou. Então já vai abrir direto aqui. Bom, vamos pegar então a ferramenta texto, né? Clicar e digitar o que eu desejo colocar aqui na minha imagem, o que desejo colocar, fazer um texto 3D. Eu vou digitar talvez texto mesmo, mas você obviamente coloca o que for necessário para sua arte. Confirma na barra de propriedades lá em cima e aumenta o tamanho da fonte. Ah, ó, que fonte maneira. A galera dos games e provavelmente pode até lembrar mais ou menos de qual game é. É do Crash. Eu dei uma procurada aqui, eu gosto pra caramba dessa fonte, acho maneira. E você, claro, pode fazer com essa ou com qualquer uma outra. Eu achei lá nesse site aqui, ó, eu dei uma procurada no Google, acabei encontrando o fontememe.com, que é essa fonte aqui, ó, Comics Cartoon Font, beleza? Pode baixar aqui, extrai ela, clica o botão direito do mouse, instalar para todos os usuários, já estará disponível para você utilizar lá no seu Photoshop. Aqui, cores, você pode colocar uma cor sólida ou colocar até mesmo um degradê nesse texto. Vamos colocar um degradê que eu acho que fica bonito. Tá, então dá dois cliques, então dá dois cliques ao lado aqui do lado do texto, beleza, abrirá a janela de estilos de camada e é aqui em sobreposição de degradê que você colocará esse efeito. Então clica aqui em degradê se você quiser utilizar essa cor aqui. Essa cor já tá massa, né, que eu estava utilizando anteriormente, mas para criar um próprio degradê você clica aqui, seleciona qualquer um que tem duas cores aqui, por exemplo, ó, e você clica na caixinha de baixo, modifica a cor que você vai ter ali embaixo. Eu acho que fica bacana se fazer tipo duas tonalidades da mesma cor, fica bonito. Por exemplo, vamos fazer um roxinho aqui, ó, um pouco mais escuro, traz aqui para o roxo e joga aqui no seletor de cores um pouco mais escuro, e daí na outra cor, lá de cima você coloca algo mais claro, ó, fica bonito. E pode dar um OK após criar o seu degradê com a cor que você desejar. OK novamente, e agora vamos para a criação do efeito em si. Ctrl J para duplicar essa camada de texto, Ctrl T para acionar os nozinhos de redimensionamento, pressiona Alt, clica e diminui proporcionalmente. Agora eu vou pressionar Shift, clicar e arrastar aqui para baixo ou para cima, para onde você deseja que essa extrusão, esse efeito de 3D seja redirecionado. Eu quero que seja aqui para baixo, então vou arrastar aqui para baixo. E quanto mais distante um texto for do outro, também ele vai ficar com maior grossura esse texto 3D. Então trazer aqui para baixo, beleza? Vou confirmar na barra de propriedades, show, é exatamente aqui que eu quero colocar. Só que eu quero que esse efeito 3D, essa extrusão, seja para baixo da camada, não para cima. Então eu vou clicar e arrastar para a camada de baixo aqui. E agora sim, agora tá perfeito. De cara eu já vou converter esse efeito de texto aqui, ó, debaixo da extrusão, em uma forma. Então posso clicar com o botão direito do mouse e vir em converter para a forma. Eu acho que até esse efeito de estilo de camada aqui eu vou deixar sem ele. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou apagar o estilo de camada, porque aqui eu quero deixar uma cor sólida, mais escura ainda.
Então já convertendo para a forma, ele continuará de maneira vetorizada, isso é muito importante também, né? E aqui com a forma, seleciona aqui qualquer forma de elipse, quadrado, retângulo, apenas para aparecer lá na barra de propriedades a cor de preenchimento. Selecionando ela, você vem aqui em mais cores, vem com um conta-gotas, seleciona uma cor mais escura, aquela que você deixou lá embaixo do degradê do texto lá de cima, e clica aqui no seletor de cores e arrasta mais para baixo ainda para deixar mais escuro a parte de baixo lá. Aqui tá massa, só que acho que tá muito escuro, quase nem vai aparecer aquele outro efeito que a gente ia deixar. Subir mais um pouquinho então. Tem um efeito extra com sombras ainda que você pode colocar lá embaixo que fica maneirão. Ó, acho que aqui já tá maneiro. E só perceba, ó, tá legal, mas só que fica como uma sombra projetada. Alguns cantinhos a gente pode fazer de maneira manual com a ferramenta da caneta para simular esse efeito 3D. E é a partir de agora que a gente fará isso. Então cria uma nova camada, pega a ferramenta caneta, modifica a cor de preenchimento para a última cor que você utilizou, ficará lá como cores usadas recentemente. Seleciona ela, que é a mesma cor que a gente utilizou aqui embaixo. E agora a gente vai começar a criar, ó, por exemplo, veja que aqui poderia ter essa ligação entre os dois cantinhos do T. Então clica, pode fechar tranquilamente lá em cima sem preocupação com o restante. A gente quer apenas esse fechamento aqui. Obviamente lá em cima também, ó. Então aproxima o zoom mesmo, Alt, rola o scroll do mouse, aquela bolinha, para aproximar bem o zoom. E a gente vai fechando todas essas áreas aqui que necessitam, ó. Aqui embaixo também. Veja como que agora já está fechadinho e já lembra muito mais um efeito 3D, deixando de ser apenas uma sombra projetada. Vindo aqui, ó, por exemplo, nas outras áreas também da letra E. Aqui se pode fechar como um todo, ó, não se preocupa, que depois com o efeito de sombra você pode modificar isso. Todos os cantinhos que tiverem você vai fazendo. E caso sua fonte seja redonda, você já vai ver o exemplo logo ali na frente que a gente vai fazer com a letra O, que é redonda aqui nessa fonte também, olha, aqui nesse cantinho aqui. E aqui, ó, chegando na letra O, que é redonda, que eu tinha mencionado, a gente vai fazer também a curvatura com a ferramenta caneta. Pega exatamente o ponto que é que tem a curvatura máxima da letra, que é mais ou menos aqui, ó, e a gente vai vir até onde é a curvatura da extrusão ali que a gente colocou lá embaixo. Então clica e arrasta para fazer aquela barriguinha com a ferramenta caneta. E dessa forma a gente vai conseguir o efeito redondo para a gente fazer essa extrusão simulando o 3D. Ó, aqui fica massa. Então pode pressionar Alt, clicar nessa outra arestinha aqui, nessa outra âncora, clica e leva lá em cima e para finalizar e fechar o efeito. E caso se posicionou algum ponto errado com a ferramenta caneta, pode pressionar Ctrl, clicar sobre ele e arrastar, ó, para posicionar perfeitinho na sua imagem. Agora vamos fazer isso no outro canto aqui também. E basicamente a gente conclui essa etapa do tutorial. Já daremos sequência logo a seguir. Aí, ó, fechou. Veja que já tá um 3D bem maneiro, né? E aqui a gente tem muitas camadas criadas porque a gente fez de maneira individual cada trechinho ali do efeito 3D. Ó, claro que no meu, fazendo rapidão, eu deixei aqui passar alguns detalhezinhos. Ó, aqui ficou um pouquinho errado, ali em cima também, mas faz com calma que não vai ter erro nenhum. E agora a gente vai unificar todas essas camadas aqui para a gente não ter problema e conseguir criar o efeito de sombra logo a seguir. Então clica na última camada que a gente criou ali com a ferramenta caneta, pressiona Shift e vem até aqui embaixo naquela última do texto e dá um Ctrl E para unificar todas elas, deixando numa forma única. Ó, agora sim a gente tem todas elas lá numa forma única. E agora você pode ainda criar um efeito de sombra que fica bem maneiro no seu texto. Aqui eu ainda acho que está muito escuro, eu vou clarear um pouquinho para que fique mais visível esse efeito. Mas aqui você pode utilizar as cores que você quiser. Então vou vir aqui em preenchimento, só deixa eu clarear um pouquinho mais para que a gente consiga ver aqui no vídeo.
Criando uma nova camada, agora a gente vai pegar a ferramenta de laço poligonal, clica o botão direito do mouse, seleciona ela aqui e a gente vai selecionar parte por parte do texto. Por exemplo, a parte de cima, você pode fazer a seleção dessa maneira aqui, ó, por fora mesmo, tranquilo, porque a gente vai utilizar o esquema de máscara de corte para ele se inserir na forma de baixo. Por exemplo, ó, criando uma nova camada, pressiona Alt, você vai vir ó, bem na interseção das duas camadas aqui e clica. Ele vai se inserir dentro da camada de baixo. Portanto, agora a gente vai pegar o pincel, colocar aqui a cor preta. Tudo que a gente aplicar aqui, ó, ele vai ser aplicado apenas na camada de baixo. Não tem problema de ser aplicado para fora ali, que isso daqui é uma maneira bem mais fácil de aplicar esse efeito logo a seguir. Agora aumenta bem o tamanho desse pincel, deixa aqui, ó, cliquei com o botão direito do mouse, reduzir a dureza em 0. E a gente vai aplicar apenas nos cantinhos, para dar aquele efeito de sombra, bem suave na nossa ferramenta. Na nossa forma aqui, ó. Ctrl D para tirar a seleção e veja ó, o efeito simulado de sombra que a gente consegue. Agora a gente vai fazer em todas as partes do texto. E para deixar algo mais suave, você também pode selecionar aqui a ferramenta laço poligonal, na barra de propriedades lá em cima, coloca a difusão em 1 pixel, ele vai ficar suavezinho, as bordas aqui não vai ficar muito rígido. Quer ver? Aqui ó, é uma outra quebra. Então você vai pegar exatamente a limitação ali entre uma parte e outra. Fecha aqui por fora tranquilo, porque a gente está com a máscara de corte. Pega a ferramenta pincel e a gente vai aplicar a sombra ó, mais próxima da forma e aqui na interseção. Ctrl D para tirar a seleção e ó, veja o efeito de sombra massa pra caramba que a gente vai conseguindo criar de uma maneira bem simples. E novamente a gente vai repetindo esse passo até completar todo o nosso texto 3D. É legal aplicar esse efeito 3D aí em títulos das suas artes e tal, que se for fazendo fica muito bonito. Ó, fechou lá por cima, tranquilo, pega a ferramenta pincel, novamente ó, lá na interseção lá em cima e mais aqui nas bordinhas próximo ao texto. Ctrl D para tirar a seleção, olha lá que maneiro, vamos fazendo no restante. Aqui com a ferramenta laço poligonal só tem que tomar cuidado nesses cantinhos, nas quebras das letras. Pega o pincel, pintar aqui em cima, aqui no outro canto também. Veja que eu estou mantendo um padrão, estou fazendo a sombra como se estivesse batendo do lado direito para o esquerdo, ou seja, a iluminação estivesse da esquerda para a direita. Então ó, a diferença já que a gente tem na letra T, tirando e colocando a visibilidade, para as outras partes aqui das outras letras. Na verdade aqui ó, é uma continuação, se você quiser aplicar esse efeito de sombreamento na extrusão, pode, e se você não quiser deixar sem, pode também. E aqui você pode também colocar um modo de multiplicação, modo de mesclagem de multiplicação, ou até mesmo sobreexposição de cores, vai ficar legal. Aí você testa qual ficar maneiro dependendo da cor que você esteja utilizando na sua arte, aí, no seu texto. Vamos continuar aqui, eu vou acelerar essa etapa para não ficar muito demorado e eu já volto na sequência, porque todo o restante aqui é uma continuação, é o mesmo passo a passo que a gente fez para fazer na letra T. Aí ó turma, de uma maneira bem simples a gente conseguiu um efeito bem maneiro. Você pode substituir as cores caso você desejar. Vem aqui na cor da extrusão, seleciona qualquer ferramenta de forma ou da caneta. Lá na barra de propriedades você vem e altera. Vamos por exemplo colocar aquele azul. Eu tinha feito um azul em teste que eu acho que tinha ficado massa também. Ó, uma cor assim por exemplo. E aqui em sobreposição de degradê que a gente fez no texto lá de cima, a gente pode dar 2 cliques aqui embaixo e alterar também esse degradê. Por exemplo, olhar a sobreposição degradê, clica aqui em mais cores, colocar um outro azul aqui. Aí ó, fica massa também, você pode fazer da maneira que você quiser o seu texto. Show de bola? Voltando aí no roxinho, aí ó, massa pra caramba. Agora você pode pegar, jogar todo ele aqui, ó, seleciona todas as camadas, clica no botão direito do mouse. Joga em um objeto inteligente que continuará editável caso você deseje. Clica e ó, arrasta aí para o seu texto que você esteja criando uma arte massa e dá sequência na sua edição.
Curtiu a aula? Então deixe seu like aqui, ajuda a divulgar todo esse nosso conhecimento, tudo que a gente traz aqui no canal PSI para que a turma cresça cada vez mais e a gente sempre continue trazendo novidades aqui no YouTube. Se você quiser também participar dos nossos cursos completos, acesse a lojaphotoshop.com.br, que tem curso para todos os níveis de usuários no Photoshop, até mesmo para você que nunca abriu o programa, que está começando agora nesse mundo de edição. Eu começo do passo zero contigo e vou evoluindo gradativamente para que a gente chegue lá no final do curso aprendendo tudo, fazendo tudo, aprendendo com calma e fazendo tudo no programa. E para você que já tem alguma habilidade e quer desenvolver cada vez mais, aprendendo técnicas profissionalizantes para trabalhar com o programa, temos cursos também de flyer e banner, cursos de mídias sociais para aprender a criar artes, para trabalhar com divulgação aí para empresas, enfim, para suas próprias marcas através das redes sociais. Também, nesse exato momento, o curso ainda está em produção. Se você estiver vendo esse vídeo um pouquinho à frente, é capaz que ele já esteja disponível. Então confira a lojaphotoshop.com.br. E se você é fotógrafo, também tem curso especial para a sua área. Nos vemos então nas próximas aulas aqui do canal PSI e também nos cursos da Loja Photoshop. Muito obrigado e até as próximas!